A revolução da alimentação infantil começa aqui, nesse evento online gratuito, a Introdução Alimentar de Sucesso. Depois da nossa primeira aula, você entendeu o poder que os alimentos têm na vida dos nossos filhos. É mais do que apenas nutrir os corpos em crescimento. É sobre ensiná-los a desenvolver uma relação saudável com a comida desde cedo, preparando o terreno para uma vida toda de escolhas alimentares conscientes e saudáveis. Mas, como eu sei que para muitas mães essa jornada da alimentação infantil é marcada por inseguranças, dúvidas, frustrações, eu preparei essa segunda aula sobre os desafios que nos deparamos na introdução alimentar dos nossos filhos. Aqui vamos conversar sobre aversões e recusas alimentares, as dificuldades na transição para os alimentos sólidos, como lidar com os engasgos e também a promoção da variedade de alimentos. Eu sou Naila Sampaio, nutricionista infantil e também sou mãe. Mãe de 2, passei por 2 introduções alimentares bem diferentes e já senti a mesma angústia que vocês ao não ver a minha filha comer. Tem muitos bebês que já abrem a boca desde a primeira colherada e comem super bem, aceitando e participando de forma muito tranquila de todas as refeições. E mesmo assim, nós precisamos saber o que fazer, porque ter uma introdução alimentar de sucesso é muito mais do que a criança simplesmente abrir a boca. É saber o que oferecer, como oferecer, montar um prato completo com 5 grupos de alimentos, saber a consistência que vai oferecer aqueles alimentos, evoluir essa textura também para estimular a mastigação dos seus filhos de acordo com o seu desenvolvimento, saber como preparar os alimentos, o que pode incluir nessas preparações de temperos, se pode sal, se não pode sal, em que momento, quais são as refeições que devem fazer parte da rotina alimentar do bebê, se muda ao longo do tempo ou não. São muitas informações importantes que a gente precisa saber para ter uma introdução alimentar bem-sucedida e formar hábitos alimentares saudáveis que vão durar aí a longo prazo para os nossos filhos. Todo esse conhecimento eu vou te passar de forma detalhada no nosso curso de introdução alimentar Ensinar a Comer, porque comer é aprendizado. E assim você estará seguro e confiante para passar por todas as fases da introdução alimentar. E também vai saber como agir se seu filho recusar os alimentos desde o início. E esse é um dos assuntos que eu quero conversar com você nessa aula. A recusa alimentar pode acontecer desde o início, desde os 6 meses. E não porque a criança não gosta de algum alimento ou porque é chato para comer, como muitas crianças são taxadas, né? A criança não é chata para comer. Ela simplesmente não sabe o que é isso. E você precisa ensinar. É mais uma nova habilidade que precisa ser estimulada, incentivada. Se seu bebê não abre a boca para a colher ou ele só está ali explorando os alimentos, incentive essa participação. É isso que você vai fazer. Deixar o bebê à vontade e confiar no processo, porque com o conhecimento que você vai adquirir aqui e também no nosso curso, você vai estar confiante de que seu filho vai aprender a comer e que faz parte desse processo realmente ele explorar os alimentos, ele tocar, ele sentir, colocar a boca e não só simplesmente comer. Porque esse vai ser o último degrau que ele vai atingir aí quando ele está aprendendo esse novo mundo. Se você se deparar com seu filho não aceitando a colher, observe se ele quer comer sozinho. E aí você usa o método BLW que conversamos na aula anterior. Você só precisa saber fazer os cortes adequados e deixar o alimento na consistência certa para cada fase de desenvolvimento dele. Dos 6 aos 9 meses, o alimento precisa ser macio, num corte maior, para o bebê pegar nessa pega. A partir dos 9 meses, você pode deixar em pedaços menores, porque ele já consegue fazer o movimento de pinça. E com 1 ano, você vai aumentar ainda mais os pedaços dos alimentos para estimular essa mastigação. É isso, você precisa saber o que fazer em cada fase. Voltando para o início, que o bebê está recusando os alimentos porque ele não entende ainda esse momento, você precisa incentivar, ter persistência e consistência. Ou seja, você não vai deixar de apresentar as refeições só porque você acha que ele não vai comer, que vai ser desperdício, perda de tempo. Não faça isso. Você precisa ser consistente, ter constância, oferecer todas as refeições todos os dias. Só assim o seu bebê vai entender e aprender que aquela é a hora da refeição e que ele vai sentar na sua cadeira de alimentação junto com a família e participar desse momento tão importante. E assim ele vai conhecendo cada vez mais os alimentos, pondo a mãozinha, sentindo a textura,
tocando na boca e depois colocar na boca, aprender a lidar com aquele alimento novo na boca, né? Levando de um lado para o outro, nessa capacidade mastigatória de amassamento que ele tem nesse início, e depois ele vai engolir. E assim ele vai começar a comer aos poucos. Qual o tempo, Naila? Vai depender muito de bebê para bebê. Não compare o seu filho nem com o seu próprio outro filho, nem com o filho do vizinho, dos parentes ou um bebê da rede social. Só você conhece o seu filho e observe os sinais que ele vai te dar, que ele vai te mostrar como ele prefere comer, a quantidade que ele quer comer também. E outro ponto é essa, a dificuldade do bebê aceitar a colher, essa transição para os alimentos sólidos. Imagina só, até os 6 meses, o bebê ele só mama ou tá na mamadeira. É muito fácil para eles. Eles não têm trabalho, eles nascem sabendo fazer o movimento de sucção para mamar. E aí, a partir dos 6 meses, esse bebê é deparado ali com um monte de coisa diferente, num ambiente diferente, sentado numa cadeira, com um cinto, com a bandeja, com um monte de coisa. Enfim, é um mundo novo para o bebê. Então, é trabalhoso comer e ele precisa entender esse momento. Essa transição para os alimentos sólidos demanda paciência em muitos casos e tempo. E outra coisa que você pode observar é a colher, né? O utensílio que você está oferecendo, se está adequado para a boquinha do bebê. A colher precisa ser pequena e rasa, porque a colher funda vai dificultar na hora de você colocar o alimento na boca da criança. Sempre se atente aos utensílios que você vai comprar para essa fase da introdução alimentar. E caso seu filho não esteja se adaptando à colher, ou fecha a boca, recusa, vira o rosto, é o que conversamos. Provavelmente ele quer comer sozinho, deixe ele à vontade para lidar com os alimentos ali. Um medo muito comum que acontece nesse início da introdução alimentar também é o medo de engasgo. O risco de engasgo ele é evidente e ele deve ser considerado desde quando o bebê nasce, porque ele pode se engasgar com a própria amamentação, depois ele pode se engasgar com a água, com os alimentos sólidos. O engasgo ele pode acontecer e você precisa estar preparada, saber o que fazer caso ocorra um engasgo. Mas também não pode ser isso que vai te paralisar em oferecer os alimentos para o seu filho. Porque você oferecendo os alimentos na forma adequada, no corte certo, na consistência adequada para a idade, você evita quase 100% o risco de engasgo. Então fique tranquila. E também o bebê, ele vem com um dispositivo de segurança, que é o reflexo de Gag. E quando ele não está conseguindo lidar com aquele alimento, ele simplesmente vai devolver. Ele vai fazer como se fosse um movimento de ânsia e vai devolver esse alimento. E não é engasgo. O engasgo ele se caracteriza quando a criança ela não emite som e também já está ficando mais arroxada e com falta de ar. E ela vai precisar de um auxílio de um adulto para se salvar. E aí que você precisa estar preparada, sabendo o que fazer. No nosso curso de introdução alimentar, temos um módulo de outros cuidados com o bebê, em que profissionais de diversas áreas da saúde vão te dar algumas orientações a mais, como a fisioterapeuta que está conosco, ensinando a fazer a manobra de desengasgo para bebês pequenos e também para crianças a partir de 1 ano, porque a manobra muda. Até 1 ano a manobra é feita pelas costas, com uns tapas assim, ó, com essa região da mão nas costas do bebê. A partir de 1 ano, a manobra de desgasgo é feita pela frente e a fisioterapeuta vai te explicar tudinho num vídeo completo de como fazer essas manobras de desengasgos para você se sentir segura em oferecer os alimentos para o seu filho, porque você vai saber o que fazer caso aconteça alguma coisa. Além de saber como oferecer os alimentos no seu corte adequado, na consistência adequada, também é importante começar no momento certo, que conversamos na nossa primeira aula sobre os sinais de prontidão, quando começar essa introdução alimentar. Iniciar a oferta de alimentos sólidos antes dos 6 meses é um risco iminente de engasgo, porque a criança não está preparada para receber esses alimentos. E outra coisa, a cadeira de alimentação vai trazer conforto para o bebê e também é uma forma mais segura dele receber os alimentos. Na nossa próxima aula, nós abordaremos a construção de uma relação positiva com a comida. E para isso, precisamos saber primeiro o que colocar no prato, promovendo uma variedade de alimentos, um repertório de muitos alimentos que o bebê conhece. E é isso que eu quero conversar com você agora. A promoção de uma variedade de alimentos é essencial para evitar até uma seletividade alimentar no futuro, porque quanto mais alimentos o bebê conhece, mais vai ficar na memória dele. Vai conhecendo cada vez mais os alimentos, sabendo quais tipos de textura prefere, de que maneira.
Essa apresentação de vários alimentos na introdução alimentar vai formando hábitos alimentares saudáveis. É importante variar essa alimentação por semana, ou seja, se você comprou alguns tipos de legumes essa semana, na próxima você compra outros. As frutas, a mesma coisa, e assim você vai variando e evitando o desperdício. Não adianta você querer comprar 7 frutas para cada dia da semana e depois a quantidade ficar demais na despensa, na geladeira e você ter que jogar fora. Você vai variando aos poucos ao longo do mês, sempre se organizando por semana. Isso vai facilitar o seu dia a dia e as suas compras no mercado. Agora me conta aqui nos comentários quais as suas expectativas para a introdução alimentar do seu filho. Se você está se sentindo mais segura para superar possíveis desafios que vêm pela frente e se seu filho já começou a comer, se você está sabendo lidar melhor aí com essas recusas alimentares e outros desafios que estão sendo apresentados. E não se esqueça, eu te espero no nosso encontro ao vivo no dia 11 de março, às 14 horas, no Instagram, para eu te mostrar tudo o que tem por dentro do nosso curso de introdução alimentar e dar o pontapé para irmos juntas nessa jornada da alimentação infantil do seu filho.